alimentação crua e sua grande polêmica. Vamos conversar sobre isso? Bom, eu preciso começar esse vídeo falando para vocês que qualquer pesquisa que vocês fizerem sobre alimentação crua para cães e para gatos, vocês vão encontrar diversos profissionais falando coisas diferentes. Vários nutrólogos veterinários defendendo o alimento cru e falando os porquês disso, e vários nutricionistas veterinários, nutrólogos veterinários, falando do porquê não. Então, eu preciso preparar vocês para esse assunto. É importante vocês saberem que, normalmente, quem fala contra esse tipo de alimentação alega muito artigos científicos. Porque a gente não vê segurança em artigos científicos e etc, etc, etc. É muito importante a gente diferenciar o que é um bom trabalho científico e um trabalho científico que não é legal, que a gente não pode levar para frente. Um trabalho comparativo entre animais que comem comida crua e animais que não comem comida crua, e que isso seja observado por vários anos para poder entender os efeitos de cada alimentação. A gente segue o maior estudo que a gente tem até hoje, a evolução. Cães e gatos evoluíram comendo alimentos crus. Inclusive, até hoje, né, dependendo da raça, até de cachorro que você tem em casa, e principalmente um gato. Tenho certeza que você já presenciou alguma situação desse animal aprender, né, pegar como presa aí um outro animalzinho, seja um rato, seja um inseto, seja um passarinho, por exemplo. Então, até hoje, eles têm, obviamente, no DNA, no seu sangue, correndo aí o seu DNA de caçador, de predador. Então, é comum que a gente veja esse tipo de comportamento nessas espécies. Obviamente, a gente cria nossos animais dentro de casa. Hoje em dia, né, é muito difícil, inclusive, colocar esses animais pra rua, pra ir pro mato, pra ir pra lama, pra realmente formar uma microbiota bem diversa e ter uma imunidade bem legal. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre o intestino. Então, esses animais possuem uma imunidade completamente diferente dos seus ancestrais, né? E possuem, obviamente, outra conformação corpórea, apesar de muita semelhança. E por isso, a gente toma algumas providências para evitar qualquer contaminação e aí qualquer doença, né, que possa apresentar por conta do consumo dessas carnes cruas. Primeira coisa, gente, a gente sempre instrui que os tutores peguem essas carnes de lugares fiscalizados, como por exemplo supermercados. Não comprar em feiras livres ou em outros estabelecimentos, que a gente acaba tendo uma contaminação maior. Então, comprar desses locais fiscalizados é um ponto muito importante para a gente começar a segurança de oferecer esse tipo de alimento. Outra coisa importante é o manejo que a gente vai fazer ali para manipular as carnes e guardar e porcionar esses alimentos, tá? Então é importante que a gente sempre lave as mãos, obviamente. Se for possível, usar luvas, né, para poder manipular as carnes ali. Os instrumentos, o lugar que a gente vai fazer tá limpo, prender o cabelo, né, não deixar que nada caia ali dentro. Outra coisa, os bichinhos ficam loucos quando a gente tá cortando as carnes ali. É interessante que a gente separe esse momento, né? Então, ó, eu vou para um cômodo que eu não tenha ali contato com os meus bichinhos nesse momento, para evitar também qualquer tipo de contaminação. E por último, a gente tem o congelamento profilático. O congelamento profilático eu já falei algumas vezes para vocês em outros vídeos, gente. Ele não elimina todos os agentes, isso é impossível, mas a gente também não precisa ter a ideia de viver num ambiente estéril. Isso é ruim e muito prejudicial para o organismo do animal. As bactérias, elas são interessantes, os agentes, eles são interessantes, eles fazem parte da nossa vida e grande parte deles vão colonizar o intestino, o estômago desses animais. Porém, a gente não pode arriscar e dar ali a carne com toda a atividade microbiana acontecendo ali de uma forma intensa. Então, a gente tem muita proliferação de agentes ali em cima dessa carne. A gente não vai oferecer dessa forma. O que a gente faz? A gente ameniza todos esses riscos que eu falei e a gente faz o congelamento para silenciar os agentes que estão ali. Então a gente não vai ter essa proliferação exacerbada que existiria se a gente pegasse uma carne crua já ali, né, em temperatura ambiente e oferecesse para o animal. Então esse congelamento, ele vai silenciar vários tipos de agentes e aí quando o animal consumir, ele vai ter maior competência pelo seu pH da boca, do estômago, do intestino, de eliminar
vários tipos desses agentes. E aí, já pegando um gancho com essa situação, a gente tem 2 trabalhos bem interessantes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem se interessar, que mostram que a introdução, né, dessas carnes cruas, elas colonizam melhor o intestino e até diminuem sinais clínicos de dermatites alérgicas, por exemplo. Gente, isso acontece porque a gente tem diminuição da inflamação quando a gente melhora a diversidade de flora intestinal. Depois desse congelamento, essas carnes, né, esse alimento cru, ele precisa ficar um tempo ali no congelador. E cada espécie de carne que a gente for ofertar vai ter um tempo de congelamento profilático específico para poder silenciar esses agentes que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, o bovino ele precisa de 3 dias aproximadamente no congelador, 3 a 5 dias no congelador, para poder fazer esse silenciamento dos agentes. O frango, de 1 a 2 dias para fazer esse congelamento e esse silenciamento. O porco, 21 dias, então a gente precisa deixar um tempo maior. Os peixes, normalmente, 7 dias de congelamento. Então a gente precisa se planejar ao ofertar um alimento cru para esses animais. Eu sei que eu só vou conseguir oferecer uma carne suína 21 dias depois desse congelamento. Então o tutor que oferece uma alimentação dessa para o animal precisa se planejar para alimentar seu bichinho. E aí, falando sobre isso tudo, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com os riscos, dá uma ideia de que é uma dieta perigosa, gente. Mas na prática o que a gente vê é super o contrário. Então a gente vê animais que tiveram várias infecções recorrentes com verminoses ou vários episódios de infestação de pulga e carrapato, não tendo mais esses históricos. Animais muito mais competentes imunologicamente, com parâmetros de exames mostrando muito menos inflamação, uma imunidade muito melhor. Além da questão ali com a microbiota, a gente sempre tem que pensar na seguinte coisa: a gente está oferecendo uma carne in natura, crua, então ela vai estar mais densa nutricionalmente, ou seja, ela vai preservar mais nutrientes e minerais ali dentro dela. Então a gente tem pouca perda. No cozimento, por exemplo, a gente vai perder um monte de nutrientes. Quando ela é oferecida in natura, a gente preserva esses nutrientes. A hidratação é outro ponto muito importante, né? A gente está mantendo mais água ali nessa carne, e eu já falei sobre isso com vocês também. Quanto menos processo a gente colocar nesse alimento, menos inflamatório fica esse alimento. Eu falei com vocês que toda vez que a gente cozinha um alimento, principalmente em altas temperaturas, a gente tem a estimulação de agentes de glicação avançados que acabam estimulando reações inflamatórias dentro do corpo. Então o alimento cru ele atua de diversas formas para um equilíbrio corpóreo e uma melhora da saúde de forma geral. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre dietas cruas. Se você não entendia, não sabia, não fazia ideia sobre esse assunto, deixa um like aqui embaixo, manda para um colega seu, para um amigo que também tem cão, tem gato, para entender mais sobre esse universo. E não deixa de se inscrever, claro, que aqui sai vídeo toda semana, um vídeo novo sobre esse universo que é tão pouco falado na medicina veterinária, tá bom? Então até o próximo, um cheiro!